O GAECO apresentou novas denúncias contra 10 pessoas por superfaturamento na compra de imóveis de escritório para as câmaras municipais de Jaboticabal e de Bebedouro e para a Prefeitura de Tambaú. Entre os acusados estão empresários, agentes públicos e vereadores. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público de São Paulo concluiu que a compra de imóveis para guardar documentos para a Câmara de Jaboticabal foi superfaturada. Cada um saiu por mais de R$16 mil. Na licitação também foram adquiridos 14 cofres para os gabinetes dos vereadores, ao custo de R$10.200 cada. Na época, a promotoria do município apurou que o valor de um similar no mercado girava em torno de R$3 a R$4 mil. Descobrimos que havia um esquema de fraude já a partir da cotação prévia dos bens e no direcionamento da licitação, para que justamente a empresa fabricante destes móveis, juntamente com seus representantes, acabassem sendo os ganhadores da licitação. O GAECO, então, apresentou novas denúncias contra os envolvidos na suspeita de fraude. Entre eles, o presidente do Legislativo, Carlos Eduardo Fenerick, e o diretor administrativo da Casa, Odair Casari, que negam as irregularidades, mas não quiseram gravar entrevista. Nas ruas, a população cobra justiça. Ele foi eleito, reeleito, trieleito, aí vai ficar por isso mesmo. Ele continua lá, imune. Ninguém quer fazer nada, ninguém coloca o seu na reta para tirar ele. Então, não é só ele que paga, é a população. Tá uma vergonha realmente, não só a política de Jaboticabal, mas do Brasil. Todos que roubaram e que estão continuando roubando, para cadeia. Prende tudo. Aí depois pega um por um e toma tudo que ele tem. Se ele roubou 10 e o que ele tem é 20, tira também. Eu acho que esse Brasil vai endireitar só quando Deus quiser, porque por vontade desse povo, sai um ladrão, entra um corrupto. Eu espero que eles procurem saber como que foi, como que não foi, e quem deve temer e fazer cumprir a lei. O Ministério Público também apresentou novas acusações contra empresários, agentes públicos e políticos responsáveis pelas licitações na compra dos arquivos para a Prefeitura de Tambaú e para a Câmara de Bebedouro. Nesta cidade estão sendo denunciados o assessor legislativo Paulo Chiaroni e o ex-presidente da Casa, Carlos Renato Serotini, o Tota. A compra foi feita em 2011, ao custo de R$186 mil, conforme descrito no próprio site da Câmara. Os dois ainda ocupam cargos no Legislativo Municipal. No entanto, a atual presidência não quis comentar o assunto. O que se espera desses vereadores, desses agentes públicos, é que eles tomem providências no sentido de, primeiro, colaborar integralmente com o Ministério Público para elucidação dos fatos. Segundo, espera-se que a punição de eventuais membros que ainda encontram-se nos seus cargos, nessas câmaras municipais, punições no sentido de cassação de mandato, dentre outras. Tá? E até mesmo perda de direitos políticos. E, por fim, o ressarcimento dos cofres públicos. O GAECO concluiu que em cada licitação era gasto em média R$150 mil. Em alguns casos, mais da metade do valor do contrato foi superfaturado. As fraudes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. E somente nessas 3 cidades da macro-região, o lucro da organização criminosa, em prejuízo direto aos cofres públicos, passou perto dos R$300 mil. Mas, na verdade, essa prática é comum tanto a nível nacional quanto a nível municipal, estadual, e nós temos que coibir. O Ministério Público tem que coibir, a população tem que ficar contra esse tipo de prática, tem que denunciar, tem que investigar, fiscalizar os órgãos públicos e seus agentes. O esquema de superfaturamento foi descoberto durante a Operação Arquivos Deslizantes, deflagrada em setembro do ano passado. As investigações apontavam irregularidades ocorridas em 70 licitações e prejuízo de R$8 milhões. O grupo, segundo o Ministério Público, era liderado por um vereador de Catanduva, Daniel Palmeira de Lima, que ficou preso temporariamente. Durante os cumprimentos dos mandados de busca, foram apreendidos documentos, revelando que a empresa do parlamentar, embora não fabricasse os armários,
comprava-os de outra empresa e os revendia, em geral por mais que o dobro do preço de mercado para os órgãos públicos. A fraude incluía a emissão de notas fiscais forjadas, contendo serviços não prestados. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O GAECO também insistiu em pedido de bloqueio de bens dos denunciados. O Departamento Jurídico da Câmara de Jaboticabal informou em nota que tanto o presidente quanto o diretor de administração apresentaram defesa prévia e contestação, demonstrando com documentação que o processo licitatório para aquisição dos móveis obedeceu rigorosamente ao ordenamento jurídico vigente. O mesmo informou Edu Fenerick, presidente da Câmara, que ainda afirma ter provado inocência ao pagar pelos móveis abaixo do preço médio de mercado. Odair Casari também nega irregularidades, alegando que o Ministério Público tem exposto a honra das pessoas antes mesmo do julgamento da referida ação. Paulo Chiaroni, assessor legislativo de Bebedouro, disse que providenciou defesa técnica e aguarda a conclusão do processo. Já o vereador Carlos Renato Tota Serotini não se manifestou até o fechamento desta edição.